Olá a todas e a todos, meu nome é Yuri Slavov, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente pela oportunidade de estar fazendo parte desse 11º Congresso da Sociedade Hegel Brasileira. Não vou falar sobre a temática principal do evento, que é a filosofia do direito, mas vou falar sobre uma temática relevante na teoria do conhecimento contemporânea, que é a volta de alguns estudiosos da filosofia analítica da escola de Pittsburgh, principalmente, a Hegel. E aqui o meu foco principal é John McDowell. O foco principal da minha pesquisa é John McDowell. E eu vou falar sobre a primeira parte da minha pesquisa de iniciação científica, que está relacionada em entender como surge esse interesse de McDowell por Hegel. Como dito no resumo que eu enviei para submissão neste evento, a ideia é mostrar, em linhas gerais, uma possível forma de reconstrução do caminho de McDowell até Hegel. Isso não significa, portanto, que vamos detalhar o Hegel de McDowell, mas apenas que vamos tentar apresentar como foi possível e quais as razões que fizeram com que esse encontro acontecesse. Acho que existem outras vias possíveis, que não a que eu estou adotando aqui, para se entender o começo do hegelianismo de McDowell, como, por exemplo, entrar a fundo no livro de Robert Pippin, Hegel's Idealism, The Satisfaction of Self-Consciousness, compreender o Kant de Peter Strawson também, mas eu acho que a via mais interessante a ser adotada é aquela do kantismo de Sellars, de Wilfrid Sellars. Quer dizer, acho que é através de Sellars que a gente consegue realmente compreender com o que é que McDowell está preocupado quando ele escreve seu mais importante livro, Mente e Mundo, uma linguagem kantiana, se declarando hegeliano no capítulo mais impactante do livro, o segundo capítulo, a segunda conferência. Sendo assim, ao adotar essa via, eu vou começar falando sobre esse kantismo de Sellars, focando principalmente nos aspectos que, evidentemente, nos direcionam para aquilo que é o nosso interesse aqui, o aparecimento de Hegel no horizonte de McDowell. Depois disso, pretendo mostrar como um dos aspectos do kantismo de Sellars é determinante para o hegelianismo de McDowell, ou seja, como a leitura que McDowell faz do kantismo de Sellars mostra que ainda temos problemas sérios se não passarmos para um hegelianismo, que por sua vez seria uma espécie de radicalização da proposta kantiana de Sellars. E aí, para finalizar, quero expor finalmente o panorama geral desse hegelianismo, representado na figura da indelimitação do conceitual, que pode ser considerada tanto uma crítica a Kant como uma crítica a Sellars por parte tanto de Hegel quanto de McDowell. A primeira parte, então, eu dei o nome de dois aspectos do kantismo de Sellars. Para entender quais são os aspectos do Kant de Sellars que nos interessam nessa abertura de um horizonte hegeliano, eu tenho em mente basicamente duas reconstruções possíveis. Podemos dizer que uma de caráter mais histórico, mais atida nos acontecimentos filosóficos históricos, e outra de caráter mais estritamente conceitual. Mas, obviamente, essa separação é esquemática. Essas reconstruções são aquelas feitas por Luca Corti, em um livro chamado Ritratti Hegeliani, e em um artigo intitulado Hegel After Sellars, e por Paul Redding, no famoso livro Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thought. Ambos são estudiosos do kantismo e hegelianismo anglófonos. Talvez o primeiro ponto a ser explorado nesse kantismo sellarsiano é aquele que até hoje é lembrado quando falamos de Sellars nas salas de aula, que é o espaço das razões. Sellars, no ponto alto de sua crítica ao dado mitificado em Empirismo e Filosofia da Mente, nos diz o seguinte no parágrafo 36, abre aspas. O ponto essencial é que, ao caracterizar um episódio ou um estado como aquele de saber, não estamos dando uma descrição empírica desse episódio ou estado. Nós estamos o colocando em espaço lógico das razões de justificar e ser capaz de justificar o que se diz. Fim da citação. Essa passagem, que pode servir de mote para todo um semestre de um curso de filosofia, pode ser explicada, grossíssimo modo, da seguinte maneira. Quando dizemos que conhecemos algo que foi experienciado sensorialmente, isso não pode apenas significar que apoiamos toda uma cadeia inferencial em um dado que não está numa mesma lógica que essa cadeia inferencial. Ou seja, uma mera descrição de um processo causal é diferente do espaço onde se dá e se recebe razões para se afirmar que se tem um conhecimento. Um espaço.
é causal, o outro normativo. Esse espaço normativo das razões, em linhas gerais, nada mais é do que o conjunto de crenças que se articulam entre si, conforme nós, sujeitos que possuem autonomia e responsabilidade sobre as próprias crenças, precisamos dar respostas, por exemplo, aos resultados que nos aparecem em uma experiência do mundo exterior. Esse primeiro aspecto da filosofia de Sellers que eu destaco está ligado a uma concepção kantiana, na medida em que o próprio Sellers, tanto no Science and Metaphysics, que é o livro mais famoso do Sellers, talvez, sobre Kant, quanto nas palestras Kant's Transcendental Metaphysics, em que o próprio Sellers nos diz que o entendimento em Kant é a faculdade das regras. Em outras palavras, o entendimento em Kant pode ser compreendido também como algo similar a essa autonomia e capacidade de articulação que o sujeito tem dentro de seu espaço das razões e que possibilita a afirmação de um conhecimento. Agora eu passo ao segundo aspecto que quero destacar, e ele pode ser entendido como uma das implicações imediatas dessa exigência proposta de um espaço das razões subjacente às experiências sensíveis. Para Sellers, as entregas de nossa sensibilidade, que obviamente são resultados de impactos causais sobre o sujeito, o Sellers é um realista, essas entregas só podem fazer sentido, estar na lógica específica do espaço das razões, se estiverem sempre relacionadas a conceitos, isso é, se o aspecto normativo da experiência estiver em jogo. Veja que, portanto, Sellers não está dizendo que os impactos causais são eles mesmos normativos, mas sim que para que a gente tenha pretensão de conhecimento acerca de um desses impactos, para que a gente elabore juízos de conhecimento sobre o mundo exterior, esse impacto deve ter como pressuposto as mediações normativas que avalizam algo ser conhecimento ou não. É justamente esse aspecto que o McDowell irá atacar, como veremos. Aqui, nesse segundo ponto destacado, podemos novamente ver que Kant é o pano de fundo para as afirmações de Sellers. Pois, se equacionarmos normatividade e conceitualidade, tal como Sellers parece fazer em Science and Metaphysics, no primeiro capítulo principalmente, toda a experiência do mundo exterior deve levar em conta conceitos. Quer dizer, a receptividade sozinha não é capaz de sustentar um conhecimento. Antes, ela tem de levar em conta uma organização conceitual para que as suas próprias entregas sejam inteligíveis. Essa interpretação de Kant já pode ser considerada, na verdade, como uma radicalização quanto ao papel dos conceitos na experiência. Porque para Sellers, quando falamos de uma entrega que será levada em conta em um juízo, nem mesmo há um corte claro entre o que é conceitual e o que não é conceitual. E isso indicaria que, quando se trata de conhecimento do mundo exterior, estamos na esfera do conceitual, do normativo, mesmo que haja receptividade causal. Isso fica claro em Kant, segundo Sellers, na medida em que o entendimento é responsável, enquanto imaginação produtiva, pela síntese do múltiplo da intuição. Isso é algo que não iremos nos deter aqui, mas que evidencia a leitura conceitualista de Sellers. O que queremos enfatizar, queremos pontuar, é apenas esse aspecto chamado de conceitualista da leitura de Sellers acerca de Kant, tornando o filósofo alemão um proponente antigo da conceitualização das intuições quando se trata de conhecimento. Tá? Estou sempre sublinhando esse quando se trata de conhecimento e isso ficará mais claro quando eu for falar sobre a crítica do McDowell aos Sellers. De modo geral, esses dois pontos expostos acima, normatividade do espaço das razões e conceitualidade das intuições, são o que nos levam a Hegel, ou melhor, uma interpretação radical e quiçá heterodoxa de Kant faz com que pensemos em Hegel como um continuador de aspectos do projeto crítico kantiano. Aquilo que Kant talvez hesitaria em afirmar e que Sellers faz com que ele afirme pode nos levar a um Hegel pós-kantiano. Pelo lado da normatividade do espaço das razões, vemos uma passagem a Hegel dentro da filosofia anglófona, a partir, por exemplo, de Terry Pinkard, Robert Brandon e John McDowell. Grosso modo, todos esses filósofos começam a compreender o espírito, Geist, como uma determinada configuração do espaço das razões. E aí eu cito uma passagem do texto do Luca Corti, Hegel After Sellers, onde ele diz o seguinte sobre esses filósofos. Em todos esses casos, a noção de Hegel de Geist foi elaborada através da noção sellersiana de um campo normativo, articulado através de normas conceituais, normalmente concebidas
como inferenciais, não reduzíveis a ou apreensíveis por alguns tipos de contos causais. Fim da citação. Pelo lado da leitura conceitualista, conceitualismo das intuições, que é o que nos focaremos daqui em diante, principalmente, podemos destacar John McDowell, mas também Robert Pippin, que será um autor-chave para McDowell também. McDowell entende essa leitura que Sellars faz de Kant como fundamental para que possamos compreender melhor qual é a imagem da experiência do mundo precisamos adotar para que não caiamos em problemas insolúveis, em pontos inexplicáveis, tais como o dado não conceitual como base para o edifício do conhecimento. McDowell costuma chamar esses pontos insolúveis de philosophical anxieties, né? Enfim, mas não vou entrar nos detalhes do que significaria uma terapia ou as ansiedades para McDowell, porque não é o nosso ponto aqui. Passo então para a segunda parte da minha apresentação, que eu dei o nome de Identificando os problemas legados por Sellars e buscando uma solução ainda mais sellarsiana. Bom, como vocês podem ver, essa segunda parte é dedicada a entender como o ponto de Sellars acerca da conceitualidade das intuições é fundamental para McDowell, de tal modo que McDowell vê como necessário um aprofundamento dessa noção, o que significaria, de alguma forma, levar Sellars e Kant aos seus respectivos limites. Essa parte eu pretendo ser bem sucinto, tá? Para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para falar sobre o hegelianismo macdowelliano de primeira hora, que é o que eu quero aqui, né? O hegelianismo que aparece no primeiro livro do McDowell, mais famoso, O Mente e Mundo. Como dissemos acima, a leitura conceitualista de Kant feita por Sellars significa, em última instância, renunciar à ideia de que haja numa experiência, que será tida como conhecimento, algum tipo de elemento incognoscível, isso é, algo que não se relacione a conceitos, que se mantém em pé sozinho, sem conceitos. Contudo, como também indicamos rapidamente acima, isso não significaria para Sellars que o contato do sujeito com o mundo exterior, que é causal, seja sempre mediado por conceitos. Na verdade, a inescapável normatividade que Sellars assinala está relacionada com a pretensão de conhecimento. Afinal, o conhecimento só pode ser constituído, sempre na visão de Sellars, quando se tem responsabilidade sobre aquilo que está se querendo afirmar como conhecido. No entanto, para John McDowell, essa parte que fica fora da conceitualidade em Sellars parece ser uma fonte de problemas possíveis. Claro, McDowell parece estar também mais preocupado com o quadro da experiência, que acredita ser possível uma justificação baseada num dado mitificado e reconhece que um dos grandes ataques a esse mito é tanto o espaço das razões quanto a conceitualidade das intuições indicada por Sellars numa volta a Kant. Mas esse ataque não é suficiente se fizermos uma separação entre, de um lado, espaço das razões e, de outro, uma espécie de espaço das leis da natureza que está codificado em uma linguagem diferente da do primeiro espaço. Dessa forma, na visão de McDowell, evitamos o mito do dado às custas de perdermos o contato racional com o mundo. Explicando de outra forma, se nos fecharmos no espaço das razões, admitindo como contato com o mundo exterior, em última instância, uma causalidade não conceitual que só será levada em conta em termos estritamente normativos quando estivermos tentando falar de um conhecimento específico, quando estivermos julgando, a entrega da receptividade não passará de uma mera desculpa dentro das articulações racionais. Ou seja, nós estaríamos empacados, encalhados, nas palavras de McDowell, em um giro sem atrito no vazio que caracteriza as posições coerentistas em geral, inclusive a de Sellars. O McDowell acaba falando mais em Mente e Mundo sobre o Donald Davidson, mas na introdução ele diz que Donald Davidson e Sellars são intercambiáveis. E, enfim, então acho que quando a gente fala de Sellars a gente pode estar pensando em Donald Davidson também, só que como o Sellars tem um trabalho mais extenso acerca de Kant, eu acho que é mais interessante partir de Sellars para chegar em Hegel. Veja que então McDowell tem duas saídas possíveis que poderíamos considerar como dois monismos possíveis. Ou ele nega que o conhecimento tem esse caráter normativo sui generis e reduz tudo a um naturalismo, no qual a lógica da causalidade pode explicar a própria dinâmica inferencial, ou ele continua de mãos dadas com Sellars e Kant, admitindo o caráter sui generis do racional, mas sendo mais sellarsiano e mais kantiano do que Sellars e Kant. Obviamente, ele vai ficar na segunda possibilidade,
que numa palavra é a ideia de que as próprias entregas da sensibilidade já são conceituais. Então veja que em Sellers, as entregas da sensibilidade só são passíveis de se tornarem conhecimento se articuladas dentro de um espaço das razões. Em McDowell, o espaço das razões se transforma em um espaço dos conceitos que se amplia para o próprio mundo exterior. Isso é, a receptividade do sujeito da experiência é já sempre conceitual. É como se a leitura conceitualista que Sellers faz de Kant fosse radicalizada, no sentido de que, mesmo assim, Kant e Sellers admitem, lá no fundo, um elemento não conceitual que é o ponto limite entre a mente e o mundo. McDowell precisa não só que as entregas sejam articuladas racionalmente, mas que esse mesmo ponto limite, a receptividade, seja conceitual. Eu passo para a parte final da minha fala, que eu dei o nome de O Começo do Hegelianismo McDowelliano. Nessa terceira e última parte da minha fala, que eu quero que sirva como uma conclusão breve, eu gostaria apenas de indicar como o hegelianismo de McDowell de primeira hora, isso é, como ele aparece em Mente e Mundo, esse hegelianismo é uma resposta ao que ficou em aberto em Sellers e Kant, segundo McDowell. Como nos diz Paul Redding, naquele livro que eu citei acima, os sinais hesitantes em Mente e Mundo em direção à filosofia hegeliana sinalizam a disposição de McDowell de abranger a consequência da crítica do dado, acerca do qual Sellers aludiu, mas relutou. Fim da citação. Redding simplesmente quer nos dizer, eu acredito, que para McDowell, chegar em Hegel, se assumir como hegeliano sem que haja uma elaboração clara desse hegelianismo, é tornar Sellers mais sellersiano e Kant mais kantiano. E tem um ponto que eu queria deixar mais claro. No meu ver, teorizar sobre o hegelianismo do McDowell em Mente e Mundo não é nada mais do que entender que McDowell está oferecendo uma possível visão de mundo, um quadro da experiência, que consiga dar conta dos desafios do sellersianismo e do kantismo. Esse quadro da experiência alternativo é a ideia hegeliana de delimitação do conceitual. Quando quando McDowell indica que não podemos e não temos motivos para compreender a separação entre mente e mundo em termos de duas lógicas distintas, ou seja, quando McDowell nos oferece como possibilidade pensarmos em uma sensibilidade que não apenas entrega algo que irá ser articulado normativamente, mas já nos mostra a própria entrega como normativa. Cito McDowell no começo da segunda conferência, que é onde, na minha opinião, fica mais clara a distinção sutil entre as propostas de Sellers e McDowell. Cito McDowell. Eu sugeri que, em vista de escaparmos da oscilação entre coerentismo e mito do dado, precisamos reconhecer que as experiências elas mesmas são estados ou ocorrências que combinam inextricavelmente receptividade e espontaneidade. E aqui, isso já tinha sido feito por Sellers, certo? Continuo. Nós não devemos supor que a espontaneidade figura primeiro somente em juízos nos quais imputamos uma construção às experiências, sendo essas concebidas como entregas da receptividade, nas quais a espontaneidade não contribui. Experiências são, de fato, receptividade em operação. Assim, elas podem satisfazer a necessidade de um controle externo na nossa liberdade no pensamento empírico. Contudo, as capacidades conceituais, capacidades que provêm da espontaneidade, estão já em operação nas experiências elas mesmas, não somente em juízos baseados nelas. Assim, experiências podem se manter em relações racionais com nossos exercícios de liberdade, que estão implícitos na ideia de espontaneidade. Fim da citação. Veja que quando McDowell diz que as capacidades conceituais, capacidades que provêm da espontaneidade, estão já em operação nas experiências elas mesmas, não somente em juízos baseados nelas, o que ele está querendo dizer é justamente que não basta falar da interdependência de sensibilidade e entendimento apenas no plano do jogo de dar e pedir razões para que se avalize algo como conhecimento. Aqui é a quebra com Sellers e Kant e a passagem para Hegel. Porque a interdependência entre sensibilidade e entendimento tem que ser posta em todas as instâncias da experiência, e isso significaria que nada está fora do pensável, que tudo é conceitual, pois aquilo que separaria o sujeito do mundo, a sensibilidade humana, é ela mesma operativa conceitualmente. Repito, para finalizar, ser mais sellersiano que Sellers e mais kantiano que Kant, isso é, levar as consequências últimas às posições dos dois, significa dizer que o normativo, o conceitual, não está apenas no plano do espaço das razões, porque assim haveria um resquício de não inteligibilidade da experiência do mundo exterior. Uma hora ou outra, se não abraçarmos o hegelianismo, como fez McDowell, voltaremos a cair no mito do dado ou nos conformaremos com a incognoscibilidade do mundo. Era isso que eu tinha preparado para hoje. Muito obrigado, espero que gostem. Se tiverem comentários ou críticas, podem me mandar e-mails ou comentar aqui no vídeo. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Até a próxima.